Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Tentar não falar muito tempo hoje da igreja. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Uma história muito conhecida. Amém? Amém. A gente vai ler só, talvez até o terceiro versículo, e depois, nessa noite, eu gostaria de estar lendo um pouco. Depois você, se puder, não feche a sua Bíblia, ou também, se puder, depois a diaconisa Silvana colocando aqui confirmação. Depois, e se tiver ali, você possa acompanhar, tá bom? No 1 Samuel, o capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo 17. Esse teclado vai ser bênção. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler assim, irmãos. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 1. Onde a epígrafe do texto nessa noite vai nos dizer assim: guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos no versículo 2. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3. Os filisteus estavam no monte da banda da lenha e os israelitas estavam no outro monte da banda da quem? E o vale estava entre eles. Pode se assentar aí. É uma palavra, irmãos. Hoje eu gostaria de ler bastante Bíblia. Vou tentar ser rápido, irmãos. Vou ler todo o capítulo 17. Amém? Com vocês. Eu quero tentar falar algumas coisas. Hoje eu gostaria de, se eu pudesse dar um título, uma mensagem, um título para essa noite. Vozes gigantes que nos afrontam. Vozes gigantes que nos afrontam. Dando uma história rapidinho aqui, você já conhece muito bem a história de Davi e Golias, onde Davi era um jovem que foi separado dele e tal, você já conhece a história, né? Mas ele era lá pequenininho, uma época, o seu pai Jessé pediu ele para que ele pudesse ir lá, né? Onde estava acontecendo essa suposta guerra que ainda não tinha começado, para que ele pudesse levar algum queijo lá. Enfim, então ele foi lá e você já conhece a história nessa noite muito famosa da Bíblia, uma palavra abençoada, onde ele chega lá e é um pouco curioso. E ele começa a perguntar: o que está acontecendo aí, esse alvoroço todo? Aí o pessoal, o soldado do exército lá, comenta com ele: olha, temos um gigante aí que está nos afrontando 40 dias, 40 noites. Você imagina só. E Davi, irmãos, como um pequeno homem, servo de Deus, um jovem de Deus, ele não quis aceitar isso. Então você já conhece que ele chega lá para Saul, né? E consegue entrar naquela batalha, juntamente com a fé dele, com Deus, e mata o gigante, corta a sua cabeça e se sai vencedor. Quero começar aqui a ler versículo, vou tentar ler aqui, irmãos, um pouquinho, lendo, que a gente vai ver até onde dá. Vou tentar entregar o microfone até as 9 horas e 5 minutos, mas se eu não conseguir, Deus sabe de todas as coisas. Eu preciso da sua atenção, porque Deus vai falar comigo e vai falar contigo nessa noite. Amém ou amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Versículo 4, vamos tentar ler ali, você que consegue. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Repita comigo, por favor. Golias. Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso significa mais ou menos
Aqui na nossa igreja nós estamos o nosso diácono Emanuel. Ele deve estar quase 10 metros de altura, estou brincando. Ele deve ter quase 2 metros, né, meus irmãos? Mas a Bíblia aqui nos relata que esse gigante ele era muito maior. Ele era aproximadamente 2,80 metros, 2,90 metros, bem grande, bem grande, bem grande. Então, irmão, há gigantes na nossa vida que eu vou te contar, né? Você pode ser 2,90 metros, pode ser do tamanho ali mais ou menos do nosso diácono Emanuel, pode ser do tamanho dessa casa, mas nós temos que ter determinação. Porque nós precisamos aprender a ignorar a voz do inimigo. Porque às vezes, irmãos, um gigante que está na minha vida, que está na sua vida, talvez hoje pode ser um emprego que ainda não chegou. Pode ser um gigante na tua vida. Talvez pode ser uma afirmação de casamento que ainda não chegou. Talvez você que já é casado, você nunca está muito bem, sabe? Talvez isso é um gigante. Talvez são seus filhos que não lhe obedecem. Tantas coisas, há tantos gigantes na minha vida e tantos gigantes na sua vida que nós temos que enfrentar nessa vida, mas é preciso que eu e você ouvimos a voz de Deus. A gente vai tentar ler aqui um pouquinho, vamos ver, irmãos, que muitas das vezes eu acredito aqui que esse povo de Israel que estava para lutar, né, contra Golias, eles não estavam dando muita fé em Deus, não. Eu tenho certeza que se eles fizessem como Davi fez, eles seriam vencidos essa batalha. Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era peso de couraça de 5.000 ciclos de bronze, aproximadamente 60 quilos, o gigante. E trazia grebas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze de seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e ferro da sua lança, de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudo, aproximadamente 7 quilos e pouco. Versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. O que isso aqui significa? Golias, irmãos, ele não queria batalhar com todo mundo. É que nem antigamente, você que é mais jovem, não importa a sua idade, você já ouviu falar aquele negócio de lado A, lado B. Aí a pancada comia, solta, antigamente, colégio, por aí. Enfim, não, só que Golias não queria. Existia um vale. Então o povo estava do lado filisteu e os israelitas do outro, e aqui no meio era o vale. E os gigantes ficavam lá. Desse lado aqui, ó. Só lá. E aí? Tem homem aí para me enfrentar? E tal. 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ele só estava querendo uma pessoa. Ele só estava querendo uma pessoa, um gigante, só estava querendo batalhar contra um homem de Deus do lado de lá. Agora, ninguém havia lá no exército de Saul, nenhum homem, irmão, se manifestou, mesmo dentre eles sendo dois irmãos de Davi. Porque alguns dos irmãos, se não me engano, 3 irmãos de Davi, eles foram para a guerra. E eles não falaram: deixa comigo, gigante lá está desafiando, eu vou. Não falou nada, não falou. Versículo 11. E ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Olha só, gente. Aí vem o gigante, né, de quase 3 metros de altura, provavelmente os 40 dias, de manhã, de tarde, à noite, ele chegava lá e ficava gritando: dai-me um homem, vamos lutar. Não estou conjecturando, tá, irmão? Vamos lutar. No
existe Deus aí, esse Deus Todo-Poderoso? Um dia começou a gritar e falar e ninguém se manifestava. 5 dias começou a falar e ninguém se manifestava. E assim foram passando os dias e esse homem vivia desafiando. E todo mundo lá, irmãos, caladinho, infelizmente, como eu acabei de ler, ouvindo Saul e todo Israel. As palavras do filisteu, eles se espantaram muito. Aqui, no versículo 12, Jessé, que é o pai de Davi, ele via a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se 3 filhos, olha aí, 3 filhos de Jessé, e seguiram a Saul na guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. Perceba nesse texto que tinha, ou seja, totalizando 4 pessoas na guerra. Sendo lá, Davi chegou depois, é claro, mas já tinham 3 irmãos de Davi. Que com certeza hoje em dia, se hoje em dia já é assim, imagina antigamente para você se alistar no exército, e principalmente o exército de Israel. Você imagina só, com certeza não ia botar um menino, um adolescente, um adulto que seja, que acabasse de completar 18 anos, ou não vou botar você no exército não. Mas seus 3 irmãos, são 3 irmãos de Davi, já estavam no exército, e mesmo assim, eles não conseguiram vencer o gigante deles, o medo. E assim às vezes somos eu e você. Eu e você. Versículo 14, hoje a gente vai ler bastante Bíblia. Bastante Bíblia. O horário eu vou tentar. Se eu soubesse graça em relógio, 1 do 14. E Davi, olha só, e Davi era o menor. Vamos repetir? E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiam Saul. Você entendeu? Davi era o menor. Existiam 3 maiores que podiam estar lá e também desafiar esse gigante, mas eles, infelizmente, resolveram ficar em silêncio, assim como todo Israel que nós já lemos. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. O que é isso? Ele estava ora lá com Saul, lá trabalhando para Saul, servindo Saul, e ora ele voltava lá para tomar um pouco de conta das ovelhas do seu pai Jessé. Versículo 16: chegava-se, pois, o filisteu, olha aí, pela manhã e à tarde, pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E eu imagino, irmão, que esse cara, ele se apresentou com muita arrogância. Está aqui o povo de Israel e está aqui o povo filisteu, e aquele homem de quase 3 metros de altura, né? Ele não ia chegar assim de manhã e à tarde. Beleza? Se eu te falar, vocês já resolveram aquela pendência? Eu falei que para vocês pegarem aí um homem só para vir lutar comigo aqui na arena, aqui nesse vale. E aí? Claro que não. Ele já chegava lá, irmãos, tirando onda no português aqui de hoje em dia. Ele chegava com muita arrogância, com certeza, gritando, xingando, maldizendo o Deus de Israel e exaltando o Deus deles lá, que eles se exaltavam. E o povo, a Bíblia está aqui, nós lemos, Saul e o povo do seu exército faziam o quê? Ficavam calados. Ficavam calados. Por quê? Por causa do medo gigante. Por causa do medo, os gigantes, os gigantes. E versículo 17. E Jessé disse a Davi, seu filho: toma, peço-te para seus irmãos um efá deste grão tostado e esses 10 pães, e corre lá, e leva ao arraial a teus irmãos. Então, Davi, já tem uma oportunidade de começar, estava começando aí. 18, porém, esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se eles vai bem. Tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Carvalho,
pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, ou seja, mandou o seu pai. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saiu em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda, que Davi já tinha chegado. Estava chegando lá bem pertinho dessa batalha. Do guarda, da bagagem, e correu a batalha. E chegando a seus irmãos, se estava bem. Então ele tinha chegado lá, já tinha chegado com queijinho e tal, um pãozinho lá que seu pai ordenou ele levar. Chegou lá e, irmão, segura aí, porque me ordenaram e tal. O gigante Golias insulta os israelitas, no versículo 23, tá? Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu, olha só, então Davi já começou a ficar, antenado. 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, olha só que covardia, fugiam diante dele e temiam grandemente. Olha só, irmão. Enquanto Davi acabou de chegar lá, meu irmão, já entregou o que tinha que entregar, como se fosse um menino lá no correio, entregando o que o seu pai ordenou. Aqui, os homens de Israel, vendo aquele homem, o gigante, o Golias, o que eles fizeram? Temiam grandemente e fugiram. Amém. Eu acredito que o povo israelita, Israel, estava desse lado. Vamos supor que, a minha opinião, é só um exemplo, tinha lá 100 mil soldados, um exemplo. O povo fugia, ou seja, muita gente olhava e falava, rapaz, aí aqui no meio está lá, Golias, quase 3 metros de altura, e o povo de Israel aqui, bem paradinho aqui, só ouvindo o que o gigante desafiando está falando. E aí aqueles covardes, o que eles fazem? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar o Anderson aqui na frente, que ele é maior que eu. Eu vou botar o pastor Jorge aqui na frente, só os covardes, só para trás. E todo mundo, só que eles também, mesmo sendo grande, falavam, não, vou correr para aqui no tempo. Fugiam dele. Ninguém se manifestou para falar, não, eu vou encarar. 25. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Ou seja, ele chegava daquele lado de lá, vinha para cá e vinha falando, vinha lá só com arrogância e vinha falando. Pois subiu para afrontar Israel. A dizer, pois, que o homem que feriu o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão? Aí Davi, ouvindo essas palavras, Davi falou, opa, o que vão fazer com aquele cara aqui, matar o gigante? O que vão fazer? Aí então Davi viu e falou, Davi, ouvindo os homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu, ou seja, Golias, e tirar a afronta sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar ao Deus vivo de Israel? Olha só, irmãos, a mentalidade de um jovem que não era guerreiro. Ele tinha suas batalhas internas. Mais para frente nós vamos ler o texto, onde ele diz que pega na barba do leão, onde ele mata urso. Só que ele nunca teve a oportunidade de entrar numa guerra assim como seus irmãos. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira.
olha só, às vezes até mesmo o nosso irmão de sangue, que saiu do mesmo filho da sua mãe, ele vai estar falando alguma coisa contigo. O que esse cara vai fazer aqui? O que a minha irmã vai fazer aqui? O que tu vai fazer aqui? E ele falou isso para Davi. Tipo assim, o que tu vai fazer aqui, Davi? Cadê? Tu vai fazer o que aqui, cara? Tu vai vir guerreiro. Tu estava cuidando das ovelhas do meu pai lá. E aí? A gente vai ler aqui. Vamos ler o 27. O povo, vamos falar, né? 28. E ouvindo Eliabe, seus irmãos mais velhos falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Aí ele perguntou para Davi: ô Davi, por que tu veio para cá, cara? Tipo assim, o que tu veio fazer aqui, rapaz? E a quem deixaste, olha só, o irmão de sangue tirando onda com a cara de Davi. Só que no final a gente já sabe quem vai tirar onda com Deus. Deus vai permitir, né? Davi, é o modo de falar, tá, irmãos? Ficar por cima da carne seca vai ser Davi que vai ficar por cima do irmão dele. Eu acho que Davi fica dando ideia, batendo boca lá, irmão. Não perca tempo batendo boca. Isso é mais um gigante que vem te afrontando. Às vezes você para e perde assim, se fosse com o teu irmão. Ah, Eliabe, eu vou te falar, eu vim aqui, eu sou corajoso mesmo, eu faço, aconteça, vou fazer. Não, ele confia em Deus, apenas isso. Deixa Deus fazer. E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha só. Bem conheço a tua presunção, rapaz, e a maldade do teu coração, que descestes para ver a beleza. O que ele estava mais ou menos falando? É tipo assim, tu só veio aqui de curioso, só veio aqui para ver a batalha, tu não vai conseguir nada, ou baixinho, tal, ou fedido, o senhor fica lá no baixo, lá, cheio de garrafada, por aí, irmão, vamos conjecturar assim. 29, então diz Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Tipo, cara, eu não fiz nada. Para que tu está me insultando, né? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Irmão, ele não deu ideia. Ele não deu ideia. Hoje nós estamos falando de, se eu pudesse colocar o título como eu já disse, são vozes que nos amedrontam. Isso seria mais uma. É só mais uma distração. Fuja desse tipo de distração. No 31. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi, aqui no epígrafo, Davi se dispõe a pelejar com os gigantes. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu, teu servo, irá e pelejará contra o filisteu. Davi, irmãos, ele está falando: cara, vocês parem de ficar com medo, fica tranquilo. Eu estou conjecturando aqui, Davi provavelmente ele falou bastante coisa, encorajando Saul, mas mesmo assim, olha, já que até agora ninguém veio, deixa comigo que eu sei o que eu vou fazer, Deus está comigo. Eu estou conjecturando, tá, irmão? Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço. Ou seja, olha aí, mais um gigante falando para tu: cara, não vai não. Saul falando, o rei Saul falando: não vai não. Não vai não, te desanimando. Os gigantes, às vezes alguém te desanima. Ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Ou seja, o Davi, cara, tipo assim, já está desanimando. Tu vai perder, rapaz. O gigante Golias está acostumado a lutar, ele é guerreiro, ele é o melhor daquele lado lá. Tu é o menor desse lado aqui, tu tem certeza? É como se pegasse eu aqui no Guilherme lá, o gigante lá, eu sou o Davizinho aqui, ó. O Saul falando: ô Davi, tu tem certeza que tu quer encarar aquele cara ali? Rapaz, tu vai perder. Só que Davi, meu irmão, Davi tinha muita sabedoria, mesmo sendo jovem. Então, disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de teu pai. E vinha um leão e o urso, eu tomava na orelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, eu o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba. Você pegava na barba aqui o leão, irmão, você feria e o matava. 36. Assim feria o teu servo leão como um urso. Assim será este incircunciso filisteu, cujo um deles, quando afrontou
o exército de Israel. Ou seja, ele não aceita, irmãos. Nós não podemos aceitar coisas que aparentemente são maiores do que eu e você, porque ele confia em Deus. Ele diz: afrontou os exércitos do Deus vivo. Você entendeu? Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. O nosso Deus, irmãos, ele é vivo. Amém. Ele é vivo e ele é Deus. Ele é maior do que qualquer prova que eu tenha. Ele é maior do que qualquer prova que você possa ter. Ele é maior do que qualquer gigante que venha aparecer na sua vida. Ele é maior do que você possa imaginar. E Deus está aqui. Deus está aqui. Eu não sou um pregador muito pentecostal, ou talvez nenhum. Mas a palavra eu tenho certeza que está seguindo, irmãos. Hoje eu estou sendo muito bíblico. Quero ser, com a graça de Deus, e terminar com o horário. Quero ali estender até 9:05. Vou tentar. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão. O Senhor, olha só, tudo é o Senhor. Ele não falou: olha, o rei Saul, se endurecendo assim, não. Eu cheguei lá com o meu cajado, com uma faca, com uma espada, cortei a cabeça do leão. Cheguei lá, não, disse Davi: o Senhor me livrou da mão do leão. É o Senhor, irmão. Você acha que você pode alguma coisa? Eu acho que eu posso alguma coisa, mas não podemos nada. É verdade. Não pode nada, irmãos. Se não for o Senhor, nós não podemos nada. Livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Olha aí, ele já tem certeza, irmãos. Assim eu e você temos que ser. Nós temos que ter certeza que Deus vai nos livrar de qualquer tamanho de gigante que aparecer em nossa vida. Amém? Então disse Saul a Davi: vai-te embora e que o Senhor seja contigo. Eu quero projetar aqui que nessa hora eu tenho certeza que Saul viu algo de diferente. A partir daqui eu quero acreditar que Saul viu algo de diferente de Davi. E ele olhou e ouviu tudo isso que ele falou, que foi o Senhor que o livrou do urso e do leão, e talvez muito mais outros perigos, que Davi era apacentador de ovelhas, pastor de ovelhas, e ele passava muito bocado. Naquela época não tinha só leão, tinha urso, tinha lobo, tinha tudo, mais coisas, muito mais perigos, né? E Saul vestiu a Davi das vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada, pegou a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado, ou seja, ele nunca tinha colocado uma armadura, né? Então disse Davi a Saul: olha só, isso é interessante o dele. Aí, imagina que eu sou aqui Davi, eu estou com a minha armadura. Aí ele vira para Saul e fala assim: eu não consigo andar com isso. Eu acho que você não entendeu. Eu não consigo andar com isso. Ou seja, ele está parado. Por quê? Porque provavelmente era muito pesado. Cara, aquilo não era para ele. Às vezes as pessoas estão tentando colocar armaduras sobre você que pode até servir, mas de tão pesada, não vão caber em você, porque não é para você, isso não é para você, isso não é para você, não é para você. Ele não conseguiu andar. O texto aqui diz que Davi pegou, porém nunca havia experimentado, e ele disse, Davi a Saul: não posso andar. Está no texto 39. Não posso andar. Ele não podia andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou sobre si aquele capacete e aquela couraça. 40. E tomou o seu cajado. Olha só, Davi com cajado. Vai enfrentar o gigante. Olha, é difícil de imaginar, mas quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Aleluia. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje do pastor.
Davi aqui, irmãos, ele escolheu para si, ele escolheu para ele pedras. Ele não falou assim, vou escolher para esse gigante aqui uma pedra, não. Ele escolheu para ele. Ele escolheu para ele. Aprenda, irmãos, a escolher coisas para você que vão derrotar o inimigo. Não desejar para o inimigo. Aprenda a escolher coisas para você. Em primeiro lugar, Deus. Que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. 41, o filisteu também veio e vinha chegando Davi, e o que ele dava, o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Ou seja, ele mesmo assim chegou perto lá e mais uma vez desprezou. O Golias desprezando a Davi, pequenininho, assim muitas vezes, irmãos, pessoas maiores do que eu, maiores do que você, maiores do que nós, seja a material, a área física, espiritual, qualquer um olha para mim e fica aí, você não é nada, você é isso, você é aquilo, só que mal sabe ele, irmãos, que o começo nosso pode até ruimzinho, pode até estar ruimzinho, mas o final, irmãos, é Deus que vai dar. Aleluia! E o final de Deus não é pequeno, não, é grande. Graças a Deus! E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto ele era jovem e ruivo ainda. Você imagina só. Aqui talvez não tem, com certeza não tem ninguém ruivo mais. Às vezes já fica olhando, mas imagina aí. E de gentil aspecto. Davi, irmãos, ele era baixinho igual eu. Talvez até mais baixo, não sei, não lembro a altura aqui. Não sei nem se tem isso na Bíblia, mas enfim, era baixinho. O cara era ruivo e ele tinha um gentil aspecto. Ele tinha uma cara angelical assim, que nem a minha, assim, sabe? Não faz mal para ninguém, estou brincando. Mas então o Golias olhou pro cara e falou, rapaz, vocês vão botar um cara pequenininho desse? Ou seja, ele olhava para Davi, como é que é o teu nome? Davi. E o cara gritava, coitado, Davi, o gigante Salomão. Tu é pequeno, tu é ruivo, tu é diferente, com um cajado na mão, com as pedrinhas. Cara, o que tu vai fazer comigo aqui? Eu tenho quase 3 metros de altura, 2,80 metros, 2,90 metros de altura. Tu vai fazer o que comigo com um cajado, uma pedrinha na mão? Tu tá de brincadeira. Não tem homem aí, tu deu vivo aí pra melhor do que esse aqui, não? Irmãos, conjecturando, é mais ou menos assim. De gentil aspecto. 43. Disse, pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para que tu viesse a mim com pau? Por quê? Porque Davi estava com seu cajado. E aí, que pau é esse aí, Davi? Sou um cachorro, vai me bater? Né? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Coitado do Golias. Ô Davi, nome de Aserá, nome de sei lá o que, aqui, tu vai morrer, eu te amaldiçoo. Coitado. Mal ele sabe que Davi era pequenininho, Davi era isso, era aquilo, mas ele tinha um Deus maior do que tudo. E maior que o mundo de gigantes. Coitado, né, irmão? Muito grande. Nosso Deus é muito grande. Eu não estou vendo Deus aqui não, irmão, mas Deus cobre tudo isso aqui. Deus, irmão, com a palma da mão dele, ele pega o planeta Terra, pega o mar, pega o que ele quiser, o universo, todas as estrelas. Meu Deus! Aí tu vai olhar igual o Jorge. Nosso diabo do Jorge lá na porta, o diabo do Jorge na porta pequenininho. É mais baixinho que eu vou desdenhar dele. Vou falar, coitado. Mas, irmãos, Deus é com ele, Deus é comigo, Deus é contigo. Aleluia! O nosso Deus é quem nos faz grande. O nosso Deus é quem nos livra. 44, disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com uma espada e com lança e com escudo, porém, olha só, irmão, sensacional, porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Irmãos, você tem noção? Às vezes você vai encontrar um bandido com uma arma na rua, uma arma de fogo, uma espada, uma faca. Será que eu e você teria coragem de entrar com um bandido desse e falar, tira? Você quer me matar? Você está me perseguindo aí na rua? Você está me confrontando? Atira!
Sabe por quê? Você vem com revólver, com bala, metralhadora, com tudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E essa bala, esse revólver, essa dinamite não vai explodir. Porque Deus é fiel. É difícil, claro que é. Mas não é impossível. Porque se nós desenvolvemos a nossa fé, a gente consegue o impossível com Deus. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará. Davi continua falando. Hoje mesmo, rapaz, o Senhor te entregará na minha mão. Aleluia. E te ferirei. E tirarei a sua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Davi, imagina aí falando aí, cara, tu me amaldiçoou aqui atrás, agora há pouco. Eu não recebo isso não. Você vai ver quem é um amaldiçoado. Infelizmente você não quer seguir o nosso Deus. Eu vou te dar uma chance, eu estou executando. Davi miudinho lá, com um pedaço de cajado na mão, assim, com o pezinho, ó, tô te avisando, cara. É melhor você se ajoelhar, se arrepender dos seus pecados e vir pro nosso lado. Eu não vou, eu sou maior, coitado. Ele não quis. Ele não quis. 47. E saberá toda essa conversão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Davi encontra-se com um gigante humano. Aleluia. Versículo 48. Vou terminar, eu acho que eu vou conseguir terminar até o final 5, irmãos. Davi encontra-se com um gigante, Epígrafo aqui, e o mar. No 48, nós lemos assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Então eles, o povo, imagina só, irmãos, o povo de Israel do lado direito, o povo filisteu do lado esquerdo, e essa batalha acontecendo aqui no meio do vale. Davi correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Olha só, uma só, tá? Ele não pegou 2, 3, 4 para já atacar tudo de uma vez, não. Meu Deus. E com a funda e a atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Imagina, se eu subisse aqui, talvez eu ficaria do tamanho do guri. Você imagina só, irmão, eu, com a minha cabeça lá em cima, gigante, aquela pedra, irmãos, aquilo veio numa velocidade que, juntando a força, a habilidade de Davi e a força que Deus colocou naquilo, numa pedra, na funda, ele virou, lançou e toma, caiu aqui na testa do gigante, fez um buraco aqui na testa dele. Talvez, provavelmente, aquilo era a única área que estava mais fragilizada. E provavelmente, com certeza, Deus já deu essa estratégia para ele. Davi, falando com ele assim, ó, eu estou conjecturando. Davi, lança na testa, lança na testa, lança na testa, lança na cabeça dele. E aquilo veio. E o gigante, irmão, maior do que quase 3 metros de altura. Você imagina, eu caí assim, ó. Ele caiu de frente, ó. Ele caiu de frente. Ele caiu de frente. Ele caiu de frente. Caiu sobre o seu rosto em terra, porque é isso mesmo. Ele não caiu para trás não, tá? Ele caiu para frente, ó. Ficou lá prostrado, com a cara no pó. É assim que o diabo tem que ser. Ficar prostrado, com a cara no pó, caído, sendo derrotado. Derrotado está o diabo. Porque, meus irmãos, Deus não tem inimigo. Quem vai brigar com Deus? O diabo vai brigar com você. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, aleluia, e com uma pedra, e o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada. Ô irmão, você não precisa estar com espada, com revólver, com isso, com aquilo, para querer matar o seu inimigo que venha contra você, não, irmão. É com jejum,
é com oração, é com fé, é cantando salmos, é cantando louvor, é desenvolvendo a sua fé todos os dias. Porque assim você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E o filisteu, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. No 51. Pelo que ocorreu, Davi saiu correndo e pôs-se em pé. Ô irmão, o gigante estava com a cara no chão. Davi veio correndo e saiu correndo, ó, pisou em cima dele. E eu imagino aqui, irmãos, Golias, como tinha esses quase 3 metros de altura, provavelmente ele tinha, sei lá, de 60 centímetros a quase 1 metro, ele deitado. O que isso significa? Eu estou aqui, ó, eu sou baixinho, olha a minha altura, tá? Olha a minha altura. Olha a minha altura. Quando eu subo em cima do gigante, o que aconteceu? Ó, eu vou subir aqui em cima do gigante. Minha altura era aquela. Olha só, eu estou em cima do gigante. Eu estou mais alto. Eu estou mais alto. O gigante serviu de degrau até para isso. Não era ele que queria falar que era isso, que era aquilo. Deus me levantou. E por cima do inimigo, ó, em cima do inimigo. Em cima do inimigo. Percorreu Davi e pôs-se de pé sobre o filisteu. Está na Bíblia, eu não estou inventando. Está na Bíblia, foi isso que Davi fez. E tomou a sua espada. Ou seja, ele estava em cima lá do filisteu e falou: dá essa espada aqui, rapaz. E tirou da bainha lá do gigante e matou. E cortou com ele a cabeça. Cortou a cabeça dele. Aí Davi, com certeza, glória a Deus, aleluia. Fala aí, gigante, alguma coisa? Fala aí. Ah, não estou te ouvindo. Estou conjecturando, tá aí. Está na Bíblia, não estou conjecturando. Glória a Deus. 40 dias, 40 noites. Esse inferno desse cara, esse gigante, só porque ele é grande, afrontando o nosso povo, o Deus de Israel. Todo mundo aí com medo. Mas Deus me deu força para nós sermos juntos vencedores, em nome do Deus dos exércitos de Israel. Eu conjecturo assim que ele fez, sim. Ele não pegou e falou: aí, ó, matei o gigante sozinho aqui, tá? Vocês aí, seus covardes, seus medrosos, 40 dias, 40 noites, não fizeram nada. Com certeza não. Davi era humilde. Está aqui. Davi era humilde. Davi era humilde. Vendo então que os filisteus que o seu campeão, olha aí, que campeão, né? Que campeão, ó. Que o campeão era morto. Ou seja, Golias morreu. Aí o pessoal lá, o filisteu: Golias morreu, gente, lá. Morreu, o que eu vou fazer? Vendo então os filisteus que o seu campeão, né, tadinho, era morto, o que eles fizeram? Fugiu. Fugiu todo mundo. Fugiu todo mundo. Cadê o grandão lá? Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Eu não quero dar legal muito não. Olhem 6, olhem 7. O que eu quero dizer com essa história é bem simples. Eu fiz questão de ler. Geralmente eu não pego assim a Bíblia toda, não estudei mais 2 horas esse texto e Deus me mostrou assim. Na realidade, Deus me deu 2 mensagens. Eu tenho até uma outra mensagem preparada dentro desse capítulo de 1 Samuel, né, 17. Mais uma mensagem. Aqui tem muita mensagem para ser explanada. Eu até pedi o nosso diácono Manuel para que ele desse a oportunidade de hora e 25, porque tinha muito para falar, né? Já falei aí 25, 30 minutos. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? O que Deus quer dizer com tudo isso nessa noite? Não olhe para os seus gigantes, olhe para o teu Deus. Cada um aqui tem um gigante. Eu tenho um gigante, irmão. Eu tenho um gigante. Os adolescentes aqui que ainda estudam, tem o seu gigantezinho lá, um molequinho na escola, a menininha na escola, que eu vou te bater, eu vou te pegar já, é um gigante. As criancinhas também pequenininhas lá, com essas pessoas que não são bem ensinadas, né, em casa. Não precisa ser evangélico não, ser cristão não, irmão.
As pessoas mal educadas, criancinhas lá, 4, 5 anos lá, já tá descendo lenha nas pessoas lá, batendo pra caramba e tal. Tem criança de 5 anos aí, que já ouvi, que contou pra mim, e falou, ó, o fulaninho lá, o coleguinha lá, falou assim, ó, eu vou trazer a arma do meu pai pra te matar. A criança com 5 anos. Olha o gigante dela, imagina, já está sendo 5 anos, irmão. Uma criança chega em casa e fala, ó, a coleguinha lá que não gosta de mim falou que o meu pai dela tem uma arma que vai trazer para me matar. Irmão, também é um gigante. Você que está com a fé assim, ó, você que está preferindo aí, tá rodando em casa, rodando. Eu vou lavar a louça hoje, eu vou arrumar minha casa, eu vou passar roupa, eu vou isso, eu vou aquilo, porque, irmão, tudo isso é gigante para te impedir, são as distrações. Eu tenho uma televisão muito boa, eu tenho uma Netflix, eu tenho não sei o quê. Eu tenho meus amigos, eu tenho meu churrasco, eu tenho minhas compras para fazer, irmão, tudo isso é gigante. Enquanto eu e você não aprender a derrubar isso, a gente não vai ser vencedor. A gente vai ser igual o povo de Israel lá, do lado lá, os gigantes todo dia, mais de 40 dias gritando lá, gritando, e você comigo. Talvez hoje você está com medo de pegar um carro na igreja, seja para obreiro, limpar a igreja, ser levantado lá diácono. Talvez Deus já falou com você, talvez Deus já deu visão aos pastores para te levantar alguma coisa, e você está com medo. Continua orando a Deus, mas continua buscando a Deus e vindo à casa do Senhor, porque senão, irmãos, você e eu não vamos conseguir desenvolver a nossa fé, porque a fé, ela vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Para mim não me estender mais, irmãos, eu quero agradecer aqui essa oportunidade rica que me foi dada. Eu creio que se Deus não falou contigo nessa noite, é porque eu tenho certeza que tu está surdo, com perdão da palavra, tá? Porque eu tenho certeza que é muito forte o que eu estou falando, irmão. Estou falando sério. Ou que você está distraído, porque aqui eu peguei Bíblia. Eu não peguei aqui nada, eu não falei que fiquei inventando coisa que não. Olha, Deus falou muito comigo. E se eu e você, irmão, não tirar nem 1% dessa mensagem da Bíblia, a gente tem que procurar vir mais para aprender tanto, né? Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. E se você puder, irmão, não é para mim não, tá? Não precisa. Mas dá uma salva de palmas. Aleluia! Ao Deus do exército, o único Deus verdadeiro, sobre todo o planeta. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos.